Bem-vindos à Alquimia do Coração, um canal dedicado a todos aqueles que queiram refletir e tornar mais conscientes os seus padrões relacionais, aprendendo mais sobre si mesmos, sobre o amor e definitivamente sobre aquilo que ele não é. Eu sou Cristina Leal, terapeuta transpessoal, escritora e especialista em crescimento pós-traumático resultante de relações abusivas. Acredito que é possível renascer e quero que saiba que é um privilégio enorme estar aqui e agora a partilhar-me consigo. Sejam bem-vindas a mais um episódio do canal Alquimia do Coração. Hoje o tema é a dúvida e escuridão e vem em sequência do último podcast que gravei, denominado O Cair do Véu. Eu senti um chamamento enorme para gravar este episódio, assim um bocadinho quase sem qualquer programação, ou seja, abrir o microfone e falar, porque escrevi um texto inspirado num outro texto de Maurice West, que diz, e que passo agora aqui a ler, para que vocês possam também refletir, porque, como sabem, uma das propostas deste canal é criar espaços de reflexão. E por isso eu gosto tanto quando começo com um texto, para que nós possamos aqui abrir um pouco a nossa curiosidade, não é? E possamos começar a viajar dentro de nós e ver onde é que essa viagem nos pode levar, nos pode conduzir. Então, o texto diz o seguinte: é preciso tanto para ser um ser humano completo. É preciso abraçar o mundo como um amante. É preciso aceitar a dor como condição de existência. É preciso considerar a dúvida e a escuridão como o custo do conhecimento. É preciso ter uma vontade teimosa no conflito, mas sempre optar pela aceitação total de todas as consequências de viver e de morrer. Este texto está num livro que se chama Os Sapatos do Pescador, como já disse, é de Maurice West. E quando eu li este texto, levou-me para esta reflexão desta relação que parece tanto temível entre a dúvida e a escuridão. Ou seja, parece que a dúvida nos conduz sempre de uma ou de outra forma, ou a dúvida é sempre de uma ou de outra forma, uma forma de escuridão. E é um tema que eu senti bastante provocativo, um tema que me provocou. E assim, uau, vais aqui refletir, porque, na verdade, esta vontade teimosa de, no conflito das nossas partes, não é? Este conflito que nós temos interno entre um lado que diz uma coisa, o outro lado que diz outra, e muito no conflito entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço, é que muitas vezes estão completamente em desequilíbrio, não é? Porque eu penso uma coisa, muitas vezes sinto outra e depois faço outra. Então esta relação é uma relação que nos faz muitas vezes não aceitarmos que estas partes existem em nós. E que todas elas têm como consequência este conflito entre um lado meu que quer viver, que tem ânima, que tem alma, que tem essência, que tem recursos, e o outro lado que precisa de morrer a cada minuto para que o outro nasça. Ou seja, é como se nós não pudéssemos ser habitados. É como se nós também, o nosso território interno tem o seu espaço limite. Não pode ser habitado. Imaginem um país que pode ter 10 milhões de habitantes e tem 50 mil, não é? Que é um excesso populacional, não há espaço.
E dentro de nós também é assim. Há partes que precisam morrer para que outras nasçam. E há partes que para nascer precisam que as outras morram. E portanto a vida é esta constante deambulação teimosa deste conflito, não é? E este considerar a dúvida e a escuridão como custo do conhecimento é muito interessante, porque o conhecimento, que ainda não é a sabedoria, não é? A sabedoria virá depois da experiência integrada e portanto, só o conhecimento, bom, ok, é bom, mas a experiência em si é que é realmente transformadora. Mas esta possibilidade ou esta capacidade de nós abrirmos um espaço interno onde possamos olhar para a forma como dentro de nós a dúvida aparece e dentro de nós a escuridão está associada a ela, não é? Porque na verdade nós não gostamos de lugares que nos parecem inseguros. E a dúvida traz muito isso colado. Eu tenho dúvida disto, se eu não tenho a certeza, isto é inseguro. Isto vai tocar-nos partes que nos levam muitas vezes para situações até traumáticas onde nós não nos sentimos seguros. Então a dúvida é realmente uma possibilidade de nos colocar num crescimento bastante necessário, mas porém também de nos colocar em situações bastante desafiantes e que nós muitas vezes preferimos aquilo que é certo, mesmo que seja tóxico ou que seja complexo aos olhos de todos, excepto aos nossos, para fugir daquilo que nós sabemos que é a verdade, mesmo que essa verdade nos traga dúvida e que a nossa alma saiba que precisa de escuridão até que essa dúvida se torne nítida, ou seja, que essa dúvida consiga dissipar-se e ver-se qualquer coisa que seja mais não garantido, porque a vida não tem garantias, mas que seja mais nítido, não só aos nossos olhos, mas também ao nosso tato, ao nosso sentir, lá está, ao nosso pensar, ao nosso sentir e ao nosso agir. Nas relações, e principalmente nas relações tóxicas, este texto encaixa como uma peça num puzzle gigante, porque realmente é preciso tanto para ser um ser humano completo, não é? Uma grande viagem. E as relações são uma forma muito sábia que Deus, a vida, o universo, como cada um concebe, as relações são a forma que a vida encontrou para nos trazer mais transformação. Ou seja, eu transformo-me muito a partir da relação que eu tenho com o outro, não é? Das dinâmicas que me acontecem também com o outro. Porém, eu também me transformo na relação com o mundo. Não só com o outro em termos de relação a dois, mas também nesta questão que o Maurice West fala de abraçar o mundo como um amante. Quando eu consigo ir para o mundo com todas as minhas partes, não é? Com aquelas que me atormentam, mas também com aquelas que me fazem ousar e com aquelas que me fazem animar, não é? Com aquelas que vêm da minha alma. E eu ir para o mundo e abraçar o mundo com todas essas partes como se fosse meu amante, como se eu amasse o mundo e todos aqueles que nele habitam, não é?
esta vontade intrínseca de se ser realmente humano, não é? Com a nossa condição e perceber que cada um é humano à sua maneira, mas que estamos todos na mesma bola azul, não é? E depois realmente é preciso aceitar, como diz também o texto, a dor como uma condição da existência. E é isto, quando nós trazemos todas as nossas partes, nós trazemos também esta parte, aquela que nos dói e que nas relações, regra geral, não só em travessias em que há abuso e que se permite este abuso pela dúvida do que vem a seguir, não é? Lá está. E pela não aceitação total de todas estas consequências de viver e morrer. Eu estou aqui, isto é mau para mim, isto é tóxico para mim, porém morrer para isto como será? Pior ainda, se calhar, não é? Como nós muitas vezes sabemos e fazemos. Então, diria que este tema da dúvida e da escuridão que me bateu assim de uma forma com muita ressonância, eu vou falar sobre isto, porque acabei de falar do cair do véu, da ilusão que nós muitas vezes criamos nas relações, do véu que cai e que já lá estava, não é? Nós é que pusemos lá o véu e nós no fundo até íamos sabendo, mas precisámos de o manter exatamente por causa desta garantia que nós queremos de que nós queremos certezas, no fundo, nós queremos certezas de tudo, não é? E estas certezas, quando nós começamos a refletir e tocamos aquele ponto que é, ok, eu estou nesta relação e eu não tenho certezas de nada, isto é um dia de cada vez. Mas nós não queremos assim, nós queremos a certeza e a garantia que não é um dia de cada vez, é para sempre, não é? E este para sempre é a tal garantia que depois é um evitamento à dúvida, é um evitamento à escuridão e é um evitamento, obviamente, ao crescimento. E muitas vezes, quando... Ainda há pouco tempo, um caso de uma pessoa que viveu numa relação durante alguns anos e que depois acabou por sair da relação e estar com outra pessoa. Aliás, já saiu da relação porque tinha outra pessoa, e que me disse que realmente tinha encontrado a pessoa da vida e que sim, agora estava muito feliz. E que agora sim não tinha dúvidas que era a pessoa certa. E pronto, eu não me cabe a mim estar a dar, quem sou eu para estar a dar respostas. Aliás, eu penso que o mais importante são as perguntas, mais importante do que as respostas, mas de alguma forma estivemos ali em terapia e chegámos a esse ponto da dúvida e da certeza dela, que sim, agora tinha a certeza. Então o que é que a faz ter a certeza, não é? De que ainda não saiu de uma relação, já está noutra e tem tanta certeza? O que é que faz sentir essa certeza? E pronto, e a pessoa esteve ali, falou sobre aquilo que sentia, que lhe trazia essa certeza. E nós passámos talvez uns bons meses sem nos vermos e a pessoa voltou a marcar e voltou e disse assim, sabe, afinal as coisas não eram bem como eu pensava. E eu perguntei como pensava ou como sentia. E ela está-me a fazer essas perguntas. Então, o que é que aconteceu? Olha, aconteceu que afinal eu estou cheia de dúvidas. Eu disse, olha que bom, agora está a começar a sua relação. Agora sim está a começar a sua relação. Porque realmente as relações são motores de busca perfeitos dos nossos temas escondidos. Não há um motor de busca
melhor do que uma relação, porque estas certezas todas iniciais, quando se sai de uma relação que ainda não se curou nada, que ainda não se olhou para aquelas feridas todas que levaram aquela pessoa a deambular ali durante aquele tempo todo, não é? E depois já saltou, e depois a pessoa estava cheia de certezas, e afinal, quando as dúvidas vieram, é que a relação se iniciou, porque aí é que o crescimento se inicia, não é? E aí é que muitas vezes algumas pessoas voltam à terapia, lá está, é quando têm a dúvida ou as dúvidas e estão na escuridão, e então vêm à terapia para tentar ver de outra maneira, ver de outro prisma e ver com mais clareza, com mais nitidez, com mais lucidez. E portanto, as garantias de permanência numa vida que é toda ela impermanente são apenas uma ilusão. Vocês acreditem que eu gostaria de dizer exatamente o contrário, porque eu própria muitas vezes entro em duelos com esta certeza, não é? Esta sim é uma certeza, esta sim não há dúvida. Não há dúvida nenhuma. As garantias de permanência numa vida que se move toda ela impermanente é assim, não existem, não é? Não podem existir. Porque a vida sabe. A vida sabe sempre mais que nós. Mesmo querendo certezas, somos constantemente assaltados pelas dúvidas, que as invalidam a toda a hora. Era assim que tu pensavas, então agora toma lá que é assim. Era assim que tu pensavas, agora toma lá que é assim. E parece-nos que tudo poderia ser mais fácil se houvesse certezas. Não sei. Não cresceríamos, isso eu sei. E aqui eu não tenho dúvida que o crescimento não existiria, porque a própria maturação orgânica é um processo é um processo incerto. Ou seja, nada garante que aquela pessoa se vai desenvolver daquela maneira, porque cada corpo é um corpo, não é? E muitas pessoas desenvolvem doenças, estão perante uma determinada situação e desenvolvem uma determinada patologia, e outra pessoa está na mesma situação e não desenvolve nada. Então, esta garantia de que os fatores, como por exemplo, um dos fatores que eu irei falar mais tarde, na questão das relações abusivas e traumáticas, a questão do stress, da inflamação e etc., que provoca no corpo, sabe-se que regra geral é assim. Porém, há situações em que a pessoa consegue processar tudo aquilo, não é? E que não há resíduos, não é? Quer dizer, não há... há processamento, há integração, há processamento e a pessoa na realidade não fica, ou seja, cada pessoa é uma pessoa, e por isso esta questão de nós sermos constantemente assaltados pelas dúvidas é verdade para todos nós, porém cada um de nós lida com isto de forma diferente, obviamente, não é? Agora, para mim, e mais uma vez eu falo da minha experiência pessoal e da minha experiência clínica, só no escuro da dúvida e na manifestação do incerto, daquilo que é mais recôndito, mais escondido em nós, mais corporificado, vá lá, mais orgânico, é que nós conseguimos realmente sacralizar e consagrar o fluxo da vida. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que esta consagração da vida com todas estas partes incluídas, não é? Da vida que nos habita, a vida que nós somos com todas as partes, realmente é a partir do escuro da dúvida que tudo isto vem e que tudo isto lança este fluxo, como aquela certeza
de que à noite se seguirá o dia, mas que ao dia se seguirá a noite. Então, o convite é abrirmos este espaço de reflexão. Como é que na nossa vida nós integramos e lidamos e aceitamos todas estas partes, não é? Como é que na nossa vida nós lidamos com a dúvida e com a escuridão, se elas fazem e se relacionam entre elas ou não, e também fazer a ponte para as nossas relações. Como é que nas nossas relações nós sentimos esta dúvida e esta escuridão? Elas tocam-se, não se tocam? Então abrimos espaço com curiosidade para esta possibilidade de refletir. Então eu ficaria por aqui, hoje. Se este episódio foi útil para si e então se sentir que ele pode ser útil para mais alguém e que para que possamos chegar a quem dele pode vir a usufruir, eu convido-vos a subscrever o nosso canal do YouTube e a partilhar este podcast. Que a luz nos guie e o amor nos conforte. Um abraço forte a todas e a cada uma e até já. Obrigada. Esperamos por si, todas as quintas-feiras, aqui no canal.